É pecado celebrar o Dia dos Finados e visitar o túmulo de um ente querido? A paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Bruna e hoje eu quero falar sobre esse assunto com você. Em 2 de novembro, católicos de todo o mundo celebram o Dia dos Finados, que também é conhecido como o Dia dos Mortos. É nessa data que milhões de pessoas homenageiam os amigos e familiares que faleceram, visitando o cemitério onde seus corpos estão sepultados. Mas o que a Bíblia diz sobre o Dia dos Finados? Será que o cristão evangélico pode fazer parte dessa celebração e visitar o túmulo de seu ente querido? É isso que eu quero falar com você hoje. Há muitos anos, a Igreja Católica instituiu a data de 2 de novembro como o dia em que os vivos deveriam interceder pelos mortos. Data onde eles deveriam se lembrar daqueles que já se foram e pagar penitências em favor daquelas almas. Por isso, é muito comum vermos pessoas indo ao cemitério, aonde deixam flores e rezam e acendem velas, pedindo para que Deus perdoe os pecados desses entes queridos. Essa prática religiosa é incentivada no 2º livro de Macabeus, um livro apócrifo que faz parte da Bíblia dos católicos. Porém, essas crenças não possuem nenhum embasamento na palavra de Deus. Na verdade, elas vão contra aquilo que o Senhor fala a respeito da nossa relação com as pessoas que já morreram. O apóstolo Paulo escreveu em Hebreus, no capítulo 9, dessa forma: como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, como está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27. A verdade, meu irmão, é que não podemos fazer absolutamente nada por aqueles que já se foram. Quando uma pessoa morre, o seu caminho já foi definido pela sua escolha em vida de servir ou não a Deus, de entregar ou não sua vida a Jesus Cristo. Não existe a chance de arrependimento. Ou a pessoa foi salva e passará a eternidade com o Senhor no céu, ou terá o inferno como destino. Da mesma forma, a prática de agradecer aos mortos por supostas graças alcançadas, ou então fazer promessas a eles em troca de algum tipo de milagre, também não estão escritos na Bíblia. Na carta de 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Agora que já sabemos que de nada adianta orar pela salvação dos mortos e que eles não podem realizar graças ou milagres, por isso só é possível através de Jesus. Fica a pergunta: o crente pode visitar o túmulo de alguém que ele sente saudade? Se a pessoa for ao cemitério com a intenção de visitar o túmulo para limpá-lo e deixá-lo bem cuidado, está tudo bem. Não há nenhum tipo de pecado nisso. Cuidar do local onde foi sepultado um familiar ou um amigo é uma prática que honra a memória do falecido e não há nada de mal nisso. Agora, ir ao túmulo de alguém que você sente saudades também não é errado. Na verdade, é uma forma sadia de lidar com a perda e com a dor do luto. A Bíblia também não nos condena por sentirmos falta de alguém que se foi. Não é porque alguém que amamos morreu que esse sentimento precisa morrer junto. Então, não tenha medo de sentir saudade, ou até mesmo de chorar pelos seus pais, ou pelos seus irmãos, filhos ou amigos que não estão mais do seu lado. Você pode levar na memória os momentos que viveram e foram felizes juntos, sem nenhum tipo de culpa. O que você não pode fazer é deixar de viver a sua vida. Sendo assim, é preciso que você entenda que deve haver um equilíbrio a respeito de como tratamos a morte. A Bíblia nos dá instruções claras
sobre o que é errado fazer com relação aos que já morreram, como, por exemplo, orar por eles e buscar a sua bênção ou proteção. Isso é errado, mas não há nada que nos proíba de cuidar do local aonde foram enterrados. E nem fala nada sobre sentirmos saudade e refletirmos a respeito das coisas dessa vida. Aliás, todos deveriam fazer isso de vez em quando, como o rei Salomão nos ensinou, como está escrito em Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 2. É melhor ir à casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. E mais uma coisa que nós nunca devemos nos esquecer: aproveite a oportunidade que o Senhor te deu de estar vivo e decida entregar a sua vida para Jesus ainda hoje, para que você possa viver a eternidade ao lado dele no céu, como está escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todos os que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João, no capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Certa vez uma mulher me contou que seu esposo nunca a presenteou com flores e rosas, mas que no dia dos finados, os parentes já falecidos recebiam homenagens que ela nunca recebera durante os longos anos de vida conjugal. E essa mulher, mas não se esqueça, valorize os vivos,